Boa noite, amados. Nós temos a alegria de começar mais um culto a Deus, para agradecer ao Senhor, bendizer o nosso Deus, e nesse momento nós vamos dar uma informação muito importante. O presidente da República fez um decreto reconhecendo a atividade religiosa como atividade essencial, mas o decreto do Ministério da Saúde continua valendo. Então nós não podemos ter aglomeração de pessoas. Então os cultos continuam interrompidos. Se algum pastor, algum irmão tratar desse assunto com você, já oriente dessa forma. Nós não podemos ter cultos com aglomeração de pessoas ainda. Nós vamos ainda esperar a próxima semana, e aí sim nós vamos ter uma outra reunião com os pastores da nossa ordem, os pastores batistas Norte Fluminense, e aí vamos ter mais uma linha de pensamento e entender melhor o que fazer. Mas no próximo final de semana não teremos culto nas igrejas batistas com normalidade em Cardoso. E a PIB-CM também não terá culto. Que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus pela participação dos irmãos, Maionara, Felipe. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos conosco. Nessa noite, amados, nós vamos falar sobre um assunto que nós precisamos tratar na nossa vida, mas tratar muito. É o assunto sobre oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Nós vamos retratar aqui nessa noite um assunto, uma oração maravilhosa do Jabes. Um homem que nós vamos falar um pouco sobre ele, e interessante que só aparece na Bíblia nesse momento, só essa história que ele tem, e é interessante que nós precisamos conhecer mais de Jabes, e vamos conhecer através desse estudo da palavra dessa noite. Abra sua Bíblia então. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Que nessa noite, amados, nós possamos receber de Deus dessa forma, como Jabes recebeu o pedido que ele fez a Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Como funciona a oração? Já se perguntou isso? O que é a oração e como ela funciona na nossa vida? Às vezes nós achamos que a oração é colocar-nos de joelho e durante X tempo repetirmos uma mesma frase e falar aquilo repetidas vezes, como se Deus não entendesse a nossa necessidade. Como se nós não pudéssemos conversar com Deus. Mas a oração é conversar com Deus. A oração não é mais nada além disso. Explicar para Deus e falar com Deus como está a nossa situação, o nosso coração e o que nós precisamos. Nós vamos entender nessa noite o que é uma oração. Uma oração é conversar com Deus. Uma oração é você chegar diante do Pai e falar com Ele o que você precisa. Como é que você está? Quais são os medos que você tem? Se você tem que confessar alguma coisa a alguém, ninguém melhor do que Deus para você se derramar diante dele. A oração é uma confissão a Deus de agradecimento, de engrandecimento do nome dele, de exaltação a Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais os tipos de oração que existem? Existem muitos tipos. Nós vamos falar de algumas. Oração de ação de graças. Lembra quando Jesus pegou o pão e fez a ação de graças? Pai, eu te agradeço. Sabe, amados, oração de ação de graça é aquela oração que você faz a hora que você vai sentar para almoçar, por exemplo, e agradecer a Deus. Aquele momento que você pega e vai conversar com o Senhor por causa do dia abençoado que você teve, independente de algumas dificuldades. A oração de gratidão, a oração de graças, é aquela oração que você termina uma viagem, chega em casa e fala assim, Senhor, obrigado, porque eu cheguei em casa. Essa é a oração de ação de graça. Deus abençoe a irmã Ana Laura, a Janaína, a irmã Janaína, Deus abençoe a sua vida, participe conosco, seja bem-vinda. Amados, então a oração de graças é aquela que você agradece por uma refeição, por um café da manhã, por dormir bem à noite. É muito bom quando você fala assim, Senhor, obrigado, porque enquanto muitas pessoas precisam de um remédio para dormir, eu consegui dormir sem nenhum problema.
e passei mais uma noite cuidada pelo Senhor. Temos a oração de intercessão. A oração de intercessão é aquela oração que você faz como rotina. Por exemplo, a nossa igreja, toda sexta-feira, às 6h30 da manhã, temos oração de intercessão. De 6h30 às 8 horas da manhã, se você quiser participar conosco, toda sexta-feira, tirando esse período agora da intervenção por causa do Covid-19, toda sexta-feira, há mais de um ano, nós estamos na igreja com intercessão. Intercedendo pelas pessoas enfermas, intercedendo pela política da nossa cidade, intercedendo por nossa vida espiritual, intercedendo por pessoas doentes e enfermas, intercedendo pelos cultos que nós temos ministrado a palavra, oração de intercessão. Amados, agradeço a Deus pela vida do Mário, que está conosco, pela Jéssica, pela Margarete, muito obrigado pela participação de vocês. A oração de intercessão é quando você está clamando por uma necessidade alheia. Você pede por alguém. Essa é a oração de intercessão e nós fazemos isso toda sexta-feira na PIBCM. A oração de libertação. Essa oração é a oração que os crentes batistas fazem pouco. Não sei se por preocupação, às vezes acham que isso pode ser um problema. Lúcia, Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmão Nilson. Agradeço a sua participação, muito obrigado por estar conosco. Amados, a oração de libertação é quando você, com autoridade espiritual, e preste atenção nisso, não vá fazer uma oração de libertação se você não tem autoridade espiritual. Sabe o que é isso? Não é ser mais crente do que ninguém, mas é ter relacionamento com Deus de intimidade, é ter autoridade moral, é ter autoridade de conhecimento da palavra de Deus, para discernir o que é uma necessidade de oração de libertação. Quem está bêbado não precisa de oração de libertação do diabo como possessão, mas do vício. Isso com certeza precisa. Cuidado quando você for fazer uma oração de libertação. Se você não estiver preparado espiritualmente, você pode ter problema. Já vi casos assim, já participei de situação assim, e você tem que se atentar para isso. Um outro tipo de oração que nós podemos falar nessa noite, nós vamos falar somente essa, mas temos muitas outras, é a oração de clamor. Quando não existe mais nada a fazer. Não existe outra alternativa. Eu não tenho outra condição. Eu não tenho condição de falar nada mais com Deus, a não ser clamar. Senhor, eu preciso do Senhor. Irmã Cátia Valéria, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu preciso do Senhor comigo. Somente o Senhor pode tratar e cuidar da minha vida. Essa oração foi de Jabes 6. Vamos falar um pouco sobre Jabes. Quem é ele e por que ele fez essa oração? Sabe, amados, nós precisamos entender que a oração, como essa que foi feita por Jabes, a oração de clamor, é aquela que você não tem mais como recorrer a ninguém. Vamos estudar um pouquinho a palavra, então, que nós lemos. Deus abençoe o Wanderson, Deus abençoe a irmã Lucinéia, o Douglas. Satisfação estarmos juntos nessa noite, nesse culto ao Senhor. Diz assim o texto. A história nos conta que o livro de Crônicas começa falando sobre genealogia. Começa falando sobre, do capítulo 1 até esse momento aqui do capítulo 4, a história da vida das pessoas. Fulano é pai de Bertano, Ciclano é pai. E chegou nesse momento que você vai falar dos descendentes de Judá. Irmão Paulo César, Deus te abençoe. Descendentes de Judá. Quando começa a falar sobre esses homens que descenderam de Judá, as famílias que dali foram oriundas, um dos filhos de Jacó, e aí nós já sabemos, filhos de Isaac, filho de Abraão, e vamos chegar até lá em Noé, que esse texto começa no capítulo 1 de Crônicas falando sobre isso. Agora o que diz, então de repente a história para, é como se tivesse dado uma pausa, uma congelada no texto, versículo 8, e no versículo 9 aparece Jabes. Diz assim o texto, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O texto não fala mais nada sobre a vida de Jabes, quem ele foi, o que ele fez, se ele era casado, nada, só fala esse momento. Ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Continua o texto. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Amados, Jabes não era o nome de bênção, é o nome de sofrimento. Irmão Estevam, Deus te abençoe. Irmã Suélina, Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos nessa noite. Jabes não é o nome que trazia uma lembrança boa para sua mãe. Pelo contrário. Marlene, Deus te abençoe. Jabes é o nome que trazia tristeza, porque ela deu à luz com sofrimento.
Jabes, sabendo disso, conhecendo essa história, olha que continua o texto dizendo: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. Jabes então reconheceu que ele não podia fazer nada, ter nada. Quem era ele? Quem era sua mãe? Quem era a sua descendência? Descendente de Judá. Ele se sentia talvez como um dos menores. E diz o texto assim no verso 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Um pedido a Deus: Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. Será que o Senhor pode alargar as minhas fronteiras? Irmão Mateus, Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmã Luísa. Alegria de estarmos juntos. Será que o Senhor pode cuidar de mim e alargar minhas fronteiras? Diz o texto mais: que seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes, então, aquele que para nascer, fez que sua mãe sofresse a dor do parto, tivesse uma dor talvez anormal, porque o texto registra que esse foi o nome dado a ele. Jabes, com dores te dei a luz. Talvez uma coisa anormal, porque, claro, todo nascimento de uma criança no parto normal, a mãe tem dores no parto. Mas esse foi diferente. Amados, o texto então nos diz que Jabes invocou a Deus para falar com ele: Senhor, me alargue as fronteiras, cuida de mim, porque eu sou um filho que, quando a minha mãe me teve, ela sofreu para eu nascer. Talvez esse filho era talvez até uma chacota para os irmãos, o texto não diz isso, mas o texto diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos, e com certeza, essa oração de Jabes, que nós vemos ser tratada tão belamente entre nós, entre os pastores e os teólogos, ela deixa claro que Jabes se derramou diante do Senhor para suplicar a Deus. E no final da oração de Jabes ele diz: olha, e que de modo nenhum não me venha ou não me sobrevenha a aflição. Sabe, amados, a aflição muitas vezes tem vindo ao nosso encontro. Nós temos sofrido aflição nesse momento. Nesse momento nós passamos por dificuldades. Os problemas têm acontecido conosco. Nós estamos cerceados quase que de pensar. Porque a televisão tem bombardeado a mídia, nossa mente, nossa cabeça. E eu não estou aqui defendendo nenhuma ideia política, longe disso. A ideia é: eu não preciso ouvir o tempo todo a televisão e a mídia para saber como é que está o mundo. Porque quando eu pego e saio na porta para fora, abro o portão, eu não estou vendo um movimento na rua. As empresas estão fechadas, irmã Vanusa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Não estamos vendo as pessoas circulando, o medo está na face de todas as pessoas. Se você chegar em qualquer mercado hoje aqui em Campos, eles na porta estão com álcool gel te entregando, para você fazer a sua asepsia antes de entrar no supermercado. Interessante que até na saída estão fazendo isso. Olha, já saia protegido também. Sabe, amados, nós precisamos então entender que nós necessitamos de oração. Você necessita de oração. Eu necessito. A oração é conversar com Deus. Eu não sei qual oração que você está necessitando nessa noite. Você sabe. Talvez você quer clamar a Deus, como fez Jabes, quer derramar diante dele e colocar a sua vida para que Deus cuide dela. Talvez você quer falar com Deus, irmão Carlos da Joselma, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Você quer falar com Deus alguma coisa tipo: Senhor, eu tenho me sentido perdido e eu preciso de uma direção. E nesta noite, Deus pode te dar essa direção. Mas você tem que falar isso com Ele. A oração que eu vou fazer agora, por você que nos ouve, que nos assiste, que participa conosco, por pessoas que nem aqui estão, Marlene Santos, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Essa oração, ela é minha conversa com Deus sobre você. Mas você precisa também agora conversar com Deus. Nós necessitamos de oração. Não perca essa visão do reino de Deus. E diz mais, então, terminando o texto: depois que Jabes clamou ao Senhor e conversou com o Senhor, o texto diz: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Deus concedeu a Jabes o que ele tinha pedido. Já parou para refletir sobre isso? Que coisa maravilhosa você se derramar diante de Deus e falar: Senhor,
Eu preciso que o Senhor me alargue as fronteiras, que o Senhor cuide de mim, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me livre do mal, que o Senhor não deixe que sobrevenha sobre mim a aflição. Já parou para pensar sobre isso? Sabe o que aconteceu? Deus concedeu o que ele tinha pedido. Nessa noite é momento de você pedir a Deus. Peça a Deus. Peça pela sua vida, pela sua dificuldade, por aquilo que você necessita. Você tem alguém enfermo na sua vida, alguém doente, alguém desempregado, alguém com a desesperança na vida, um casamento com dificuldade, um problema de saúde com o filho, com o irmão, um emprego. É o momento de você falar com Deus. Você quer agradecer a Deus por causa de uma vitória que você tem tido? Fale agora com o Senhor. Você já é um salvo em Jesus. Agradeça a Deus por isso, porque tem muitas pessoas que não sabem para onde vão. Se morrerem hoje e você perguntar, como é que foi a vida de fulano? Eu não sei para onde ele foi, porque ele não tinha uma vida com Deus. Uma Sandra, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Uma Margarete Cruz, Deus te abençoe. Sabe, amado, nós precisamos ter com Deus um relacionamento. A oração que eu estou falando para você fazer, se derrame diante de Deus. Jesus Cristo, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensinou. Vamos dizer assim, Jesus deu a aula magna, aquela aula especial, inaugural, aquela aula de ensinamento sobre oração. Capítulo 6, versos 5 ao 15, vai nos ensinar como devemos orar. O que nós devemos falar com Deus? O texto vai nos dizer que primeiro precisamos agradecer ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, exaltar a Deus. Mas antes disso ele diz como deve ser a preparação para a oração. Madriana e Gino, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Sabe, amados, você pode nessa noite fazer uma oração a Deus. Nós não estamos falando de religião, mas você pode conversar com Deus. Derramar diante do Senhor alguma dificuldade, talvez algum sonho, um agradecimento, uma dedicação da sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que você terminasse esse momento entendendo que necessita de oração. A oração é conversar com Deus. Às vezes nós conversamos com pessoas, nós conversamos com vizinhos, com amigos, com familiares, com médicos, com psicólogos, mas esquecemos de conversar com Deus. Conversa com Deus agora. Fale com Deus o que você precisa, onde Ele precisa atuar na sua vida. Mas, pastor, Deus não sabe o que eu preciso? Sabe. Mas você tem um elo de comunicação com Deus, e é a oração. É esse elo. Ninguém pode interromper isso a não ser você. Bom é se você já tiver um relacionamento com Deus. E se não tiver, crie agora um. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que eu necessito de Deus. E eu vou falar com Deus sobre a minha vida, sobre você que está assistindo o culto, está participando conosco, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, estado, país e mundo. Fale com Deus também. Senhor, nós te agradecemos nesse momento pela oportunidade de falar contigo. Agradecemos ao Senhor por todos que estão participando conosco deste culto de gratidão ao Senhor, de agradecimento, de clamor ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos orar, conversar com o Senhor. Nós lembramos da oração de Jabes, a oração de clamor, e o Senhor atendeu o seu pedido, e nós também clamamos ao Senhor. Olhe pelas vidas, Senhor, da nossa cidade de Cardoso, de Italva, daqui de Campos, do nosso estado, do nosso país e também do nosso mundo. Olhe pelos governantes. Olhe, Senhor, por cada vida que participa conosco nesse momento dessa oração. Aquele onde chegar a nossa voz. Olhe por nossos vizinhos. Muito obrigado, Pai, porque nós conversamos com o Senhor. A nossa oração é isto, é entregar diante do Senhor nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas falhas e agradecer ao Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus. Mãe Letícia Rosa, Deus te abençoe. Alegria estar conosco. Mãe Deilza, muito bom estar conosco nessa noite. Amados, a oração de Jabes é uma conversa com Deus, em que ele se derrama diante do Senhor. Jesus nos ensinou como orar. Conversa mais com Deus. Tire mais tempo. Todas as noites, a primeira igreja batista de Cardoso
nesse momento de dificuldade, não podermos nos reunir, às 8 horas, nós paramos todas as nossas atividades e conversamos com Deus. Se você tiver algum pedido, não faz parte do nosso grupo, mas conhece alguém da primeira igreja, envie o seu pedido. Nós vamos estar orando por você, pela sua vida e agradecendo. Todos os dias nós fazemos isso. Que a sua vida seja de contato direto com Deus, relacionamento direto com Deus. Sabe quem é esse que faz essa interlocução entre nós? É Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a orar, ele é o nosso advogado, diz em 1 João, o advogado entre nós e Deus. Converse então com ele. Entregue a ele e derrame diante dele as suas necessidades. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. No domingo, pela manhã, às 10 horas, nós vamos estar aqui, cultuando a Deus novamente, online. E na semana que vem, vamos tomar uma nova decisão. Se aprouver, estaremos então na próxima semana na igreja. Que Deus te abençoe a sua vida e sua casa. Se você precisar conversar com o pastor Jades, é só pegar o contato e falar comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.